A seguir, JG News, jornalismo com credibilidade. E o Sindicato Rural de São Cepé aguardava nesta sexta-feira a direção da Farsul para tratar de um plano de emergencial, também de apoio aos produtores, ao agronegócio. Mas em função de problemas de teto em Porto Alegre, o presidente Gedeão não pôde comparecer, o Condorelli também do Senar. Zé Aurélio, mesmo assim a reunião saiu com o pessoal de Formigueiro, Santa Maria, é isso? Sim, nós estamos aqui com a representação da diretoria do Sindicato Rural, Senar, a superintendente Fernanda, que é quem está coordenando em São Cepé e na nossa regional as percas que ocorreram direto com os produtores rurais, né, para dar este retoque, essa finalização de um plano que o Senar Nacional, CNA, né, Farsul e Sindicato Rural, nós somos um sistema, né, sindicato, Farsul Porto Alegre, CNA Brasília. E está se montando um grande plano para atender o produtor diretamente de alguma maneira. Então é urgente que se faça este levantamento e consequente distribuição do mais necessário ao produtor, né? Então a Fernanda está aqui em São Cepé e na região, como tu disseste, o presidente do Sindicato de Formigueiro aqui conosco, o Sérgio Renato, que é diretor da Farsul de Santa Maria, presidente da cooperativa também, e nós estávamos aguardando o Senar Nacional, Daniel Carraro, que é diretor da CNA, Senar Brasília, e o Eduardo Condorelli, que é superintendente do Senar aqui, do Rio Grande do Sul. Juntamente com o Gedeão, eles tentaram 2 vezes decolar da Farsul em Porto Alegre e vieram e tiveram que retornar. Até no caminho, o presidente depois me ligou que ia tentar ir a Passo Fundo e que atrasaria e viriam aqui. Depois ligou, olha, estamos de volta, infelizmente pela serração não vamos poder ir para o interior do estado. Então, nós fizemos a nossa reunião de avaliação aqui, e a Fernanda vai passar esses dados todos que nós estamos colhendo. Muito importante, os técnicos do nosso ATEG, nós temos 4 grupos de ATEG, então são 20, em torno de 20, 25 produtores rurais em cada um desses grupos. Já é bem representativo para o nosso município, está colhendo dados e alguns outros produtores rurais, mandando com foto, com dados concretos, né? E nós estaremos desenvolvendo o Agro Solidário, que é um plano de Brasília com recurso para atuar no estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos com a grande maioria do estado do Rio Grande do Sul, mas notadamente os que são ou sede desse sindicato ou abrangência desses sindicatos, nós iremos participar diretamente nesse programa, que é muito importante socorrer aqueles que são menos visíveis, né, Garcia? Tem produtores nossos que perderam o trator, a colheitadeira, perderam literalmente a terra, porque lavou, ele vai ter que aplicar. Produtores que hoje não têm silagem para os seus animais, né? Enfim, tal qual o urbano, precisando de água potável, colchão, produtos de material de limpeza, enfim, tudo o que precisa também no rural aconteceu. E nós estaremos preparando esse tipo de programa, esse tipo de atendimento voltado ao rural, independente de tudo que os sindicatos, que a Farsul tem feito também para o urbano, né? São ações separadas, mas esse para o nosso público, né? A área rural. Infelizmente o presidente e o Senar Nacional não estiveram aqui hoje, mas estarão agora num segundo momento, assim que puder, virão aqui conosco no Polo. O Polo e o sindicato vai servir também de ponto de apoio para esse programa. Estaremos recebendo material para eventualmente aonde distribuir, não só no município de São Cepé, mas na região, né, porque temos o Polo com
com capacidade de recebimento e os pavilhões aqui no sindicato. Então, tudo isso está sendo considerado aqui e repassado em comunicação direta com a Farsul num primeiro momento, para depois ter uma abrangência maior. Tá certo. Claro que está sendo feito levantamento, mas qual é o impacto maior em São Cepé? Arroz, soja, enfim, como é que é? É muito difícil quantificar o prejuízo correto em valores hoje ainda, né? Estão sendo feitos ainda esses primeiros levantamentos, mas o quadro é bastante preocupante, visto que não é porque se perdeu com a enchente, com o alagamento, é o que se perdeu com a quantidade de chuva, né? Aqueles produtores que não tinham conseguido colher antes, nós tivemos um mês de chuva, né? De período nublado, a soja e também o arroz, onde tem uma grande quantidade na nossa região, porque nós somos a região do maior número de produtores de arroz. Quase todos são pequenos produtores, né? A quantia no estado não é tão representativa, mas em número de produtores é muito grande. E grande parte deles foram afetados, né? Restinga, Agudo, né? E aqui sobe para a região de Candelária, arrasado as propriedades rurais, né? Produtores de suínos que perderam todos os animais, a avicultura, o milho, né? Mas a soja, como tu perguntaste, a que ficou pro tarde, está sendo colhido aí com os que conseguem, porque alguns não conseguem, né? A soja vira uma massa e não tem mais condição da colheitadeira colher, e os que conseguiram depois dessa quantidade de chuva, colheram em torno de 30% do que estava calculado, e desses 30, 1/3 apenas é o comerciável, que pode ser vendido, né? E mesmo assim por um preço menor. Então, o cálculo do prejuízo total ainda vai demorar uns dias para ser mensurado, mas ele é imenso e vai ser sentido com o tempo também, não é imediato. Com os anos vamos sentir pela produção, pelo emprego no campo, que é muito importante. Se o produtor não tiver como refazer a sua lavoura, recompor a sua terra, ele não vai fornecer o emprego, né? E aí se reflete na cidade, no comércio, na agroindústria, enfim, em todo o restante da cadeia de todo o nosso estado. Não é só São Cepé, né? Então essa é uma preocupação muito grande. A renegociação das dívidas dos produtores rurais é essencial. A Farsul tem, desde o dia 8 de maio, no início, já uma proposta levada, e tivemos 2 reuniões com o ministro da Agricultura, acompanhado com representantes do ministro Haddad, encaminhando uma proposta de 15 anos para pagamento, com 3 anos de carência e com juros de 3% ao ano. Essa proposta, até, diga-se de passagem, foi divulgada em São Cepé, levado à Prefeitura Pública. O prefeito João Luiz encaminhou e apoiou essa proposta em Brasília, na Marcha dos Prefeitos, Câmara de Vereadores, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, todos alinhados com essa proposta de renegociação, que é muito importante, que o doutor Antônio da Luz e o doutor Nestor Renz organizaram uma proposta muito bem elaborada e com condições de ser analisada e aprovada pelo governo federal. Então, estamos confiantes que estamos encaminhando para amenizar, né, e tentarmos reconstruir mais rápido o estado que foi tão afetado. Ok, obrigado então ao presidente do Sindicato Rural, vice-presidente da Farsul, José Aurélio Silveira. Importantes medidas e posições sendo tomadas em defesa do agronegócio, também bastante afetado com as enchentes no Rio Grande do Sul. Muito bem, agora conversamos com a Fernanda Machado, que é do Senar, que está fazendo então esse levantamento. O que já foi possível, Fernanda, né, nesses encontros, já ter, digamos, de avaliação, né, em relação às perdas, o impacto, né, das enchentes para o agronegócio? Tudo bem? Tudo bem. Num primeiro momento, a gente fez um levantamento daqueles danos nas estruturas de residência, de perdas mais de cunho social mesmo, né?
Então, aqui em São Cepé, ainda bem que na área rural nós não tivemos assim muitas perdas de casa, né, nesse sentido. Agora, nessa segunda parte, no levantamento dos dados do agronegócio mesmo, a gente está vendo que foi bastante atingido, que está tendo perda, né, na produção, na qualidade, e isso vai ter um reflexo muito grande daqui para frente, né? E qual é o mais impactado, o arroz ou soja? Acredito que a soja, né? A gente ainda está no início desse levantamento, mas os relatos que têm vindo para nós é da soja. Uma por ele, a grande parte não ter sido colhido ainda, né? E por ter pego muita chuva, isso prejudica, né, o desenvolvimento do grão, enfim. Certo. Esse trabalho teu de avaliação aí, ela é para a região central, é isso? Ou todo o estado? Na verdade, sim, o Senar está atuando com os municípios em situação de calamidade e os em situação de emergência em rota dos grandes rios, que é o caso de São Cepé. Então, o que acontece? Nós dividimos toda a nossa equipe e nós estamos responsáveis por diferentes municípios, né? Eu estou atendendo São Cepé e Cachoeira do Sul. Então, a gente está tentando mais ou menos entre 2, 3 municípios por colega, atender esses que estão nessa situação, né? Certo. E qual é a previsão de vocês para a conclusão desse relatório? Olha, a gente está fazendo o possível para ter uma maior brevidade na efetivação desse relatório, para começar com ações, né, que são urgentes, né, que o pessoal está precisando muito de nós. Então, a semana que vem nós vamos a Porto Alegre para alinhar os últimos detalhes, retornamos, né, esses municípios. Acredito que até o final da semana a gente já tenha o projeto mais desenhado, assim, das nossas ações efetivas mesmo. Tá bom. Obrigado, então, a Fernanda, do Senar, conversando também conosco sobre essa reunião aqui em São Cepé. Nós conversamos agora com o presidente do Sindicato Rural de Formigueiro, Oswaldir Becker. Oswaldir, os impactos em Formigueiro, a reunião é importante, né, para trazer dados, levantamento, mas quais são os impactos maiores no município de Formigueiro? Sem dúvida, Formigueiro teve bastante impacto, como em toda a região. Sabe-se perfeitamente que Formigueiro é banhado por 2 rios, o Rio Vacaca e o Rio São Cepé. Então, principalmente a área de produção de grãos foi muito atingida. Felizmente, a questão mais de casa, de residência, não se teve, não fomos muito atingidos. Agora, dentro das propriedades, da porteira para dentro, é muito sério. A perca é grande de arroz, de soja é muito maior, ainda se está tentando colher alguma coisa de soja, e o rescaldo de toda essa catástrofe aí, ela vai se prolongar há bastante tempo para nós conseguirmos nos recuperar. Após 2 anos de estiagem, mais aviltramento de preço e agora com todo esse horror de chuva, com todas essas enchentes aí, então é bem preocupante o caso do município de Formigueiro, não é diferente dos demais, e principalmente onde predomina o produtor nosso lá, que é o médio e pequeno produtor, todos estão com bastante dificuldade e já até bem desencorajados para começar um próximo ano, começar a se recuperar. Precisamos muito, tanto da imprensa, que está sempre junto com a gente, levar um recado certo e sério para a gente conseguir recursos e ter até assim uma força de vontade e de seguir na atividade, porque nós somos responsáveis, nós sabemos disso, porque nós somos quem fornecemos alimento para o mundo, vou dizer assim, para todos. E a hora que nós não tivermos condições de fazer isso aí, nós vamos nos sentir desmotivado e também com uma dificuldade enorme dentro das nossas casas, e também aquele pessoal que depende de uma forma ou de outra do agronegócio, depende do grão da soja, do arroz e da pecuária, vão ter muita dificuldade. O reflexo dentro desse nosso município, que depende extremamente do agronegócio, vai ser muito sério. É um impacto grande, né? Sem dúvida, é um impacto muito sério. Estive conversando há poucos dias com o prefeito do município, ele está muito preocupado como vai ser para recuperar, principalmente, eu digo, da porteira para fora, a infraestrutura da estrada, que não é diferente que quem precisa da estrada mesmo em município pequeno, como o nosso município produtor, somos nós produtor para conseguir escoar nossas safras, onde está sendo um gargalo muito forte em todos os municípios aqui da região. A gente vê aí que vocês da imprensa nos ajudam, nos divulgam aí o horror de pontes que foram detonadas, o horror de estradas que ficaram praticamente intransitáveis. Tá certo. Obrigado. Então, Oswaldir Becker, que é presidente do Sindicato Rural de Formigueiro.
Converso com o Renato Freitas, que é de Santa Maria, é vice-presidente também da Farsul. E essa reunião aqui em São Cepé, ela não ficou esvaziada na medida em que, claro que seria importante a presença hoje da direção da Farsul, mas questão de teto não foi possível de estarem aqui. Mas a Farsul tem feito um trabalho já há algum tempo, né, desde que começou essa questão das enchentes, e muito preocupada com o agronegócio. Qual é a situação de Santa Maria e o que o senhor tem a nos dizer, os reflexos, né, reflexos a serem sentidos pós-enchente, enfim, né, que o produtor está enfrentando? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Bom, a Farsul está sempre presente, sempre defendendo o produtor rural. Hoje o órgão de maior força para defender o nosso produtor rural é a Farsul. E não podemos nos furtar num momento de tragédia como essa, também de estar ao lado, apoiando e buscando todo o possível na defesa do nosso produtor rural. Nós ainda estamos muito impactados, a nossa produção está tendo um prejuízo muito grande, ainda não está sendo avaliado todos os acontecimentos, mas nós vamos ter prejuízo na soja, porque grande perda, lavoura que não for colhida apodreceram. Nós temos prejuízo na pecuária muito grande, a lavoura de arroz nem tanto, mas 15% da lavoura de arroz também foi muito afetada. A pecuária, acreditamos que nós estamos com as pastagens muito atrasadas, muito prejudicadas e vai refletir dentro de poucos dias até em perdas na pecuária. Essa é uma grande preocupação. O que a Farsul está fazendo nesse momento é arrecadando, auxiliando, buscando atender as famílias necessitadas lá em Porto Alegre, na região do Vale do Caí ali e do Jacuí também auxiliando. Então nós estamos fazendo um trabalho dioturno, inclusive nas áreas leiteiras, alcançando silagem, feno nas propriedades, isso aí, água, leite, para a região de Pelotas, agora não faz muitos dias, ainda foi 7.500 litros de leite para lá. Então a gente está fazendo, apagando fogo, atendendo as demandas onde existe a maior necessidade, mas estamos presentes sempre e ajudando. Certo, dá para se dizer que o pior está por vir ainda. Em Olha, termos econômicos, né? Em termos econômicos, com certeza o pior está por vir. Nós vamos sentir esse reflexo, talvez por anos. Eu acredito que imediatamente vai ser gradual o sentido, mas logo, logo vai refletir que custará anos para recuperar, 3, 4, 5 anos para recuperar tudo o que aconteceu nesse momento, principalmente na região de Cachoeira do Sul, toda aquela região do Vale do Jacuí ali. Tá certo. Obrigado então ao Renato, então, que é da vice-presidente da Farsul. Claro que a gente falou em situação do agronegócio, né? Lamentar mais uma vez tantas perdas, né, de vidas, né? Mas aí os reflexos que já começam a ser sentidos também na economia, e a Farsul tomando medidas importantes. E essa reunião em São Cepé tratou desse assunto, então, de buscar um plano para que o agronegócio seja atendido também pelo governo federal. Você acompanhou JG News, jornalismo com credibilidade.